Candidato Anacleto Zanella, inicialmente, bom dia, muito obrigado por nos atender, né, com a nossa intenção aqui de trazermos para os nossos eleitores a oportunidade de... Porque o horário político, ele é curto, né, ele é muito rápido, então a oportunidade de a gente ter um espaço maior para conversar com candidatos, conhecer as suas propostas. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado por atender o nosso pedido. Bom dia, Evandro, em teu nome, do Leonardo, que te acompanha, toda a equipe da Rádio Erechim. Estamos aqui também, estou acompanhado do André Jukoski, nosso candidato a vice-prefeito, e desejar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham e desejar que esta entrevista também seja esclarecedora para as pessoas, depois no final, no dia 6 de outubro, poder escolher qual é o candidato que será prefeito de Erechim. Estamos nos colocando com muita humildade nesse pleito, e estamos aqui para responder todas as questões que vocês julgarem importantes. Quem é Anacleto Zanella? Então, Anacleto Zanella nasceu lá no interior de São Valentim, na comunidade do Rio Liso, filho de pequenos agricultores. Meus pais, Danilo e Maria Zanella, agora moram há muitos anos já em Erechim comigo, a gente mora no mesmo prédio. Sou casado com a Cristiana Paula Giroto, tenho um filho, o Cassiano, com 28 anos. É importante, ontem à noite, inclusive, eu lembrava disso, Evandro. Eu sou daqueles agricultores, filhos de agricultores, que com 6 anos de idade a gente ia na roça já puxar enxada, estudava num turno e trabalhava no outro, desde os 6 anos. A gente andava de pé descalço para ir para a escola, de pé descalço para ir para a roça. A luz elétrica nós conhecemos quando tínhamos 10 anos de idade, ou seja, nós passamos muitas dificuldades quando crianças, mas por outro lado, essas dificuldades que passamos também nos ensinaram que as coisas têm que ser lutado, as coisas não acontecem de uma hora para outra, as coisas têm que ser buscadas, e o exemplo do meu pai e da minha mãe sempre foi fundamental. Eles, quando casaram, não tinham nada, tiveram que comprar inclusive a sua terra, e isto foi com muita batalha, muita luta e tudo mais. E eles tinham um sonho, que os filhos estudassem. E nesse processo eu vim estudar no Seminário de Fátima, estudei 6 anos aqui no Seminário de Fátima, fiz o primeiro grau e hoje o ensino fundamental e o ensino médio. Depois trabalhei na Cotrel, meu primeiro emprego, e a partir desse primeiro emprego nós também comecei a participar de grupos de jovens, convidado pelo padre Walter Girelli para organizar um grupo de jovens aqui na Capela Espírito Santo, na comunidade aqui próxima ao Colégio Inlau. E nesse processo de grupos de jovens, eu fui também debatendo que era importante a gente participar do sindicato. Como trabalhador da Cotrel, eu pertencia ao sindicato da alimentação, então me associei ao sindicato. E nesse processo houve as eleições do sindicato e me convidaram para ser suplente da diretoria. E depois lá tivemos o primeiro momento assim importante. Nós tivemos um problema com o presidente do sindicato, que havia algumas denúncias de desvios de recursos, e aí nós fizemos uma intervenção no sindicato, numa assembleia, fizemos a deposição do presidente, foi em decisão de assembleia, justamente para ter moralidade na condução do sindicato da alimentação. Então foi minha primeira experiência política, vamos dizer assim. Depois disso, nesse trabalho todo com jovens trabalhadores e trabalhadoras, eu participei da JOC, Juventude Operária Católica, do sindicato. A partir disso eu vim para a política. E a minha mãe sempre foi exemplo nisso. O meu pai era sócio do sindicato lá em São Valentim, dos agricultores. A minha mãe sempre foi muita lutadora das pastorais. Ela era catequista lá na comunidade de São Valentim, e quando ela veio morar comigo aqui em Erechim também virou catequista. Então o exemplo dos meus pais sempre foi determinante para a minha vida. E hoje, com 87 anos, a minha mãe ainda vai de casa em casa distribuir os nossos folhetos. Quem mora aqui na grande região das Três Vendas deve ter já visto minha mãe de casa em casa. A gente pede para ela não ir, mas ela diz, não, eu vou, né, levar a mensagem do filho e tal, da nossa campanha. Então, assim, esta caminhada que eu tenho lá da infância.
Mas, Evandro, eu também aprendi muito na política. E sou muito agradecido. Quero aqui dizer para todas as pessoas de Erechim, eu tenho muita gratidão às pessoas de Erechim. Eu me elegi 6 vezes vereador, 2 vezes com as maiores votações da história de Erechim. Uma eu fiz mais de 4.000 votos, a outra eu fiz mais de 3.000 votos. Então, sempre que eu concorri a vereador, eu me elegi. Não me elegi naquela eleição para vice-prefeito por 12 votos. E agora também, a deputado federal, eu fiz mais de 10.000 votos em Erechim, quase 20.000 votos na região. Sou hoje segundo suplente de deputado federal. Se por 450 votos, nesse momento poderia estar em Brasília e não concorrendo a prefeito, representando a nossa região. Mas quis o destino que não me elegesse, então, deputado federal, hoje sou suplente, e quis o destino também que o André Jukoski, dentro do PDT, entendesse que era importante nós construirmos uma coligação em Erechim. E hoje, então, estamos aqui representando o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu pertenço, o PDT, que é o partido do André Jukoski. O trabalhismo e o petismo sempre tiveram muitas relações, especialmente nas lutas e causas sociais. Temos o PCdoB, da vereadora Sandra, temos o PV, que é o Partido Verde, e também o Solidariedade. Então, somos 5 partidos que estão representados aqui na minha candidatura hoje a prefeito de Erechim. O senhor não falou em irmãos, o senhor não tem irmãos? Sim, eu tenho um irmão, o Aclésio. O meu irmão foi morar em Curitiba e de lá ele recebeu uma proposta de trabalhar numa empresa japonesa na Espanha e está lá há mais de 30 anos com sua família. Mas agora, nos últimos anos, ele tem vindo mais nos visitar, então isso também é muito importante. Muito bem, esse é o candidato... Irmão mais velho, ele. Eu sou mais novo. Então, e uma situação que me parece ser interessante, né? Pelo tempo, o senhor tem 61 anos. 61. 61 anos, onde normalmente as famílias tinham mais filhos, né? E sim, os seus pais tinham somente 2 filhos. É que a experiência deles não foi muito boa. Aliás, eles são de famílias grandes. E eles sempre tinham como lema isso, de que também não deveriam ter muitos filhos para poder dar estudo, dar condições melhores. Eles já tinham essa concepção. Vamos passar para a política. O senhor sempre esteve no PT. Sim. Essa é uma condição onde os políticos normalmente vão trocando de partidos, vão aproveitando. E o senhor sempre foi fiel, né? Sempre esteve no PT, nos bons e nos maus momentos que o partido viveu. De onde vem essa convicção, apesar de tudo que se passou aí com o PT, principalmente nos últimos tempos? Eu tenho uma convicção de que, e eu aprendi na minha caminhada política, que nós precisamos ter lado. Eu sempre assumi o lado das pessoas que mais precisam, das pessoas mais fragilizadas. Às vezes as pessoas não entendem esta minha posição, mas o Partido dos Trabalhadores tem essa linha ideológica de defender as pessoas que mais precisam. Tanto é que o presidente Lula, com todos os questionamentos que a gente pode ter ao presidente da República, ele sempre coloca como prioridade que ninguém pode passar fome nesse país, que a agricultura familiar deve receber incentivos, que os programas de moradia popular devem ser subsidiados para que as pessoas tenham a sua casa. Então, estas ideias que o Partido dos Trabalhadores defende me contemplam. Agora, eu tenho também críticas internas ao PT, mas isso são críticas que a gente faz também nos encontros, nos congressos, e a gente nunca teve a nossa voz cortada. Pelo contrário, a gente o Partido dos Trabalhadores sempre tem uma posição muito crítica às coisas, e isso é muito importante, porque senão, se termina a democracia interna, não tem sentido nós ficarmos num partido político. E, por outro lado, eu também entendo que a gente não pode, conforme o vento sopra, tu troca de lado. Pelo contrário, nós temos que ter coerência. E ser sempre de um partido político mostra coerência também. Ou seja, nos momentos bons, estou no partido. Nos momentos ruins, eu saio do partido. Isso não pode acontecer. Mas pegando essa linha aí, eu tenho acompanhado as propagandas
né, tanto no rádio quanto na TV. E o senhor tem evitado, eu olho até sua campanha assim, tem pouco vermelho, que seria a cor, o senhor tem evitado, porque o senhor puxou as últimas eleições que o senhor se elegeu, né? 6 campanhas, sempre havia a figura do destaque do presidente Lula, né? Eu lembro das campanhas, que ter a proximidade com o governo federal, né, de se buscar os recursos e tal. E nesta campanha não tem aparecido muito. Eu tenho acompanhado suas propagandas políticas, às vezes tinha o partido do presidente Lula, às vezes tinha foto, e agora não tem. Por quê? Em primeiro lugar, que eu não estou aqui representando como candidato, nossa coligação é Erechim Merece Mais. Nós entendemos que Erechim merece mais mesmo em todas as áreas, educação, saúde, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Precisa acontecer mudança em Erechim, e a mudança começa com A de Anacleto, A de André. E quando falo de Anacleto e André, já estamos representando já 2 partidos, o PT e o PDT. Nós temos ainda o PV, o PCdoB e o Solidariedade. Portanto, eu não posso colocar a bandeira do PT como a bandeira central da nossa campanha. A bandeira nossa também está presente na campanha, mas não é a única. São 5 bandeiras que estão presentes. Aconteceu nas últimas eleições, também acontecia coligações partidárias, e a estrela do PT estava lá, a estrela vermelha com o símbolo do PT. E agora a gente vê pouco, nem a bandeira eu vejo aqui no seu material. Mas nós aprendemos, Evandro, que a gente não pode governar para um partido. Se a gente tem uma proposta para Erechim, é para toda a população de Erechim. A gente tem um partido, sim, a gente representa um partido, mas não pode achar que a bandeira única e as características únicas de um partido tem que governar Erechim. Nós temos que ter a prefeitura aberta para todas as concepções ideológicas, né? Ou seja, eu sei que você pensa diferente do que eu, mas você terá uma pessoa do PT vai ser muito bem recebida lá na prefeitura, mas o Evandro Couto também será muito bem recebido na prefeitura. As pessoas que vão votar nos outros candidatos a prefeito de Erechim serão muito bem recebidos na prefeitura de Erechim. A prefeitura, se eu chegar a ser prefeito de Erechim, e espero chegar, a população toda de Erechim pode ter certeza, não será governada para um aspecto ideológico do nosso município, do nosso país, de um partido. Não, nós vamos governar para todos e todas, porque é assim que as pessoas esperam de um governante. Qual é a nossa grande crítica hoje à atual gestão? Que a prefeitura está muito fechada, as decisões são tomadas nos gabinetes, as decisões têm que ser tomadas nos bairros, tem que ser ouvida a população, tem que voltar o orçamento participativo, o gabinete do prefeito tem que voltar a atender a população. Nossa proposta é pelo menos um dia por semana o prefeito e o vice-prefeito tem que sair do gabinete, ir lá na rua, lá no bairro, lá na UBS, lá na escola, lá na comunidade rural para saber o que está acontecendo, porque às vezes a informação chega distorcida ao prefeito. Então é nesse processo, Evandro, que eu tenho muita clareza de dizer aqui para ti e para toda a população que nos ouve. Nós vamos fazer uma gestão muito transparente, com muito zelo ao dinheiro público, para que a gente possa fazer mais e melhor no município de Erechim. São 7h34, nessa primeira parte é uma política, depois a gente vai para as propostas de cada candidato, né? Mas eu fiz a pergunta porque a gente vive no Brasil uma espécie de polarização. Eu não sou contra a polarização, porque aí se expõe as ideias, né? Os posicionamentos, eu acho que não é contra, né, exatamente, são ideias diferentes que se contrapõem para ver e as pessoas escolhem qual é a melhor. E aqui em Erechim, o outro lado tem explorado muito, ou tentado explorar muito, sei lá, da direita, né, ligado a Bolsonaro, essas coisas todas. E o que me estranha é justamente isso, que o senhor não tem explorado muito esse outro lado. É por isso essas posições. Mas nessa semana, inclusive, nós já estamos preparando um programa, até o final de semana, nós vamos falar um pouco da relação nossa com o governo federal, com o presidente Lula, porque assim, as pessoas não precisam gostar do Lula, não precisam votar no Lula. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que pensam diferente do que eu. Acho que a gente se vivemos numa democracia, temos que respeitar os pensamentos divergentes, e isso as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza. O empresário,
o grande, o pequeno, o médio será muito bem recebido. Nós vamos dialogar diretamente com essas pessoas e nós temos as portas abertas para ir buscar recursos em Brasília. Nós vamos buscar as coisas boas que interessam ao município de Erechim. O programa Minha Casa Minha Vida. Nós precisamos construir mais moradias em Erechim. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa fundamental para desenvolver essa política pública em Erechim. Há poucos anos atrás, nós conquistamos a Universidade Federal, o Instituto Federal, a transposição do Rio Cravo, quanto isso significa e quanto isso é importante para criarmos oportunidades educacionais no município de Erechim. Hoje o pessoal questiona inclusive as políticas nacionais, mas há um crescimento econômico, e isso é muito importante, porque se há crescimento econômico, há mais emprego, há mais oportunidades para as pessoas. Então, nós estaremos com as portas abertas em Brasília para buscar recursos na habitação, para a agricultura, que é também uma área, vamos continuar lutando pela construção, finalmente, da BR-153, que é uma demanda regional, está no PAC, vamos lutar para que isso aconteça. Há poucos dias nós conquistamos 1.700.000 para o Instituto Federal construir o refeitório estudantil. Então, nós estamos com as portas abertas em Brasília. Esses dias a Prefeitura, Evandro, publicou uma matéria que veio 33 milhões de reais do governo federal, que eles conseguiram buscar. Aí eu fui ver, na verdade eram 27 milhões. 8 milhões eram do governo do estado. Desses 27 milhões, mais de 8 milhões nós conquistamos com os nossos deputados federais do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e o senador Paulo Paim. Ou seja, mesmo num outro governo, nós conseguimos mais de 8 milhões de reais nesses 4 anos. Ou seja, as portas de Brasília... No nosso lançamento, inclusive, o ministro Paulo Pimenta esteve aqui no CTG Galpão Campeiro, trazendo o seu apoio, trazendo o apoio do presidente. Então, nós temos, sim, as portas abertas em Brasília para buscar recursos para investirmos em Erechim. Continuando ainda na questão política, o senhor fala da atual gestão, o senhor participou dela, né? O senhor foi secretário, inclusive, de Educação durante o primeiro mandato, o segundo mandato de Paulo Alfredo Polis, né? Permaneceu durante todo. O senhor representou como candidato a vice uma continuidade naquele projeto com a Ana de Oliveira, né? O senhor passou os 8 anos de Paulo Alfredo Polis, representou a continuidade desse projeto. Na última eleição, o seu partido apoiou o atual prefeito, que inclusive era do seu partido e trocou. Como é que o senhor se apresenta como mudança? Evandro, primeiro, nós não participamos da atual gestão. Nesses últimos 4 anos, nós não participamos, nós não temos nenhum cargo no governo. O seu partido apoiou a eleição de Paulo Nosso partido queria ter candidato, era para ser o grande amigo e companheiro Lucas Farina, mas ele acabou, na última hora, optando pela candidatura a vereador, e nós acabamos não tendo candidato. Mas isso não significou apoio, nós inclusive não participamos da chapa, não participamos da construção das propostas, a maioria votou, com certeza, porque nós participamos, e nós não temos que esconder o que nós somos. Eu fui secretário de Educação, fui secretário de Planejamento, de Educação de 2009 a 2012, do Planejamento eu fui de 2013 a 2016 e concorri junto com a Ana de Oliveira a vice-prefeito. A partir daquele momento, nós nos distanciamos, o prefeito Polis saiu do Partido dos Trabalhadores, foi ao MDB e, portanto, nós não temos mais nenhum compromisso com a atual gestão. Agora, nós temos divergências com a atual gestão. Nós entendemos que a atual gestão, e especialmente o atual prefeito, ele foi se distanciando de alguns princípios que nós acreditamos. Especialmente, quando houve o projeto para finalizar as eleições diretas nas escolas e fazer o processo de eleição indicada pelo prefeito, foi um ponto de divergência muito grande. Porque a implantação da eleição direta das equipes diretivas das escolas foi feita quando eu fui secretário de Educação. Foi um projeto construído com as comunidades escolares. E, de repente, o prefeito manda um projeto à Câmara de Vereadores extinguindo a eleição direta e propondo a eleição indicada pelo prefeito. Isso, para mim, fere a democracia.
A escola ela tem que ter autonomia para fazer a gestão. A escola tem, o diretor e a diretora da escola precisam ser eleitos pela comunidade escolar. A primeira prestação de contas que uma direção de escola tem que fazer é para a sua comunidade escolar. Não é para o prefeito, nem para o vice-prefeito, nem para o secretário de educação. Por quê? Porque é a comunidade escolar que tem que cobrar os resultados, que tem que ter aprendizagem, as metas têm que ser estabelecidas com as comunidades escolares. Não há educação sem a participação efetiva dos professores, dos servidores e dos pais e dos próprios estudantes na construção das metas educacionais. E isso não está mais acontecendo. Então foi um ponto de ruptura. O segundo ponto é o fim do orçamento participativo. Nós entendemos que as comunidades e as pessoas não podem participar apenas no dia da eleição. Nós entendemos que as pessoas têm o direito de cobrar do prefeito, do vice, dos secretários permanentemente. E quando tu faz uma assembleia lá no bairro Agrícola, no bairro Progresso, no bairro Atlântico, lá no interior, nas Três Verdes, enfim, em todos os bairros, as pessoas vão lá e cobram do prefeito. E o prefeito tem que estar presente. É dessa forma que nós entendemos. E a gota d'água, e para isso vou tomar mais uma água. Fica à vontade, candidato. E a gota d'água da ruptura foi o famoso projeto dos 25% de aumento dos salários dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Porque este projeto não foi construído lá dentro da Câmara de Vereadores, foi construído dentro do Poder Executivo, porque foi construído para atender também a demanda de reajuste do salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores. O projeto, quando chegou à Câmara, já tinha os votos necessários para ser aprovado. Vocês acompanharam lá. Nesse momento, como que você... E no mesmo dia aprovamos o reajuste de 4,62 para os servidores públicos. Como que nós justificamos para a comunidade que a gente dá 25% de aumento aos vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito e dá 4,62% para os servidores públicos? Nós precisamos valorizar os servidores públicos e para isso tem que dar exemplo como prefeito, vice-prefeito, secretário e vereador. E isso não aconteceu nesse projeto. Então isso para mim foi a gota d'água para que a gente diga para a população: Erechim precisa mudar, Erechim merece mais. Esses recursos que vão para manter a estrutura política, e é preciso, mas não dessa contundência, ou seja, não se justifica 25% de aumento, né? E para isso nós precisamos mudar Erechim. Então nós entendemos que a mudança começa com Anacleto e André. Nós somos 2 vereadores que votamos contra esse projeto e nós entendemos que a mudança tem que começar por aí. O exemplo tem que vir de cima. Prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores precisam dar o exemplo, senão nós não temos como cobrar uma medida que precisa ser efetuada num bairro, numa comunidade, nas pessoas, ou seja, os próprios impostos, né? Se a gente cobra impostos, o município, para se manter o poder público, os seus gestores precisam ser os primeiros a dar exemplo. São 7h43, nós temos ainda mais 17 minutos, nós temos que discutir propostas aqui, né? Apresentar aqui suas propostas, mas eu também preciso dizer aqui que eu tenho o apoio, né, importante aqui conosco da Oral Unique, planos dentários super tecnológicos de alta qualidade, é com a Oral Unique, viva de frente. Loja Macanudo, a indumentária completa do recém-nascido ao adulto na Rua Alemanha 63, Concórdia Tintas, transforma seus ambientes na Rua Portugal 420 e na Sergipe 1504 e Gereton Peixe Frito. Ótimo ambiente e comida deliciosa é a nossa combinação perfeita para você. Na Rua Ernesto Caldarte 89 e também traçado, construindo caminhos, transformando os momentos, né, em construção de estradas. Um abraço para a parceria que nós temos aí com a Traçado. O senhor coloca a mudança, mas pelo que nas partes ali que o senhor falou, é uma volta atrás, quer dizer, o senhor quer voltar à eleição direta para os diretores que já havia, né? Então, e também... Não, mas não é uma volta atrás, é um passo adiante. Por quê?
Porque eleição direta, democracia, faz parte de avançar, ou seja, nós precisamos... Não, mas nós tínhamos a eleição. Sim, nesse sentido foi um retrocesso, é verdade. E o senhor falou salário dos vereadores, o senhor propõe reduzir o salário? O senhor terá a coragem de propor uma redução para os salários dos governantes, dos secretários e até dos vereadores? Nós vamos propor o congelamento dos salários, já que tem 25%, que é mais ou menos o reajuste médio de 4 anos, então que o salário fique congelado durante os 4 anos. Mas isso é uma decisão da Câmara de Vereadores. Em relação ao salário do prefeito, vice-prefeito e secretários, nós vamos lutar e garantir que seja congelado durante os 4 anos. Falar de propósito, eu tenho falado muito em transporte público. Eu acho que esse é um grande problema do município. Mas não é só do nosso município, né? Parece que o transporte público é um problema Brasil, né? E o senhor tem insistido, eu vejo sua propaganda, tenho acompanhado, o senhor andou até de ônibus, né? Pela cidade, tem conversado das pessoas a dificuldade de pagar a passagem, do valor da passagem, a necessidade muitas vezes de pagar 2 passagens para ir, 2 para voltar, mas ao mesmo tempo você tem o lado de uma empresa, o senhor não era vereador na época, o vereador André era, né? Em que se fez um novo projeto, uma nova licitação da empresa, inclusive a ideia do município era receber um dinheiro, receber a primeira parcela, né, de um projeto de licitação, e aí depois veio pandemia, veio todos esses problemas, e agora a prefeitura não só não recebe, como tem que botar dinheiro, né, lá para manter o serviço público. Como solucionar esse problema? A demanda da cidade e a necessidade da empresa, a questão financeira do custo da empresa para ela se manter. São 2 caminhos, Evandro. Primeiro, dizer que a maior demanda que nós recebemos da população de Erechim é na área da saúde. Então, saúde será a prioridade número 1 da nossa proposta. Só para deixar claro que existe uma demanda assim, urgentíssima de mudança na área da saúde. Já vamos falar em seguida. No transporte público também foi um momento de ruptura com o atual governo. Quando eu descobri um decreto em fevereiro deste ano, se não me engano, fevereiro ou março deste ano, aumentando a passagem para R$6. Quando tu vê que Erechim está com uma das maiores, um custo da tarifa, uma das mais altas do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, é maior que Porto Alegre, é maior que Passo Fundo, nós não podemos aceitar. Ou seja, nós estamos trabalhando para findar com o transporte coletivo em Erechim. Hoje está mais barato, muitas vezes, pegar um aplicativo, um carro aplicativo, do que andar de ônibus. Não dá, não tem condições. Como é que as cidades têm resolvido isso? Amenizado, porque resolvido é muito difícil. Com subsídio. Então nós temos que subsidiar a passagem, tem que reduzir a passagem. A passagem no máximo tem que ser em R$4. Mais do que isso, as pessoas não têm condições. E se nós quisermos priorizar, inclusive, o transporte público, toda cidade maior prioriza o transporte público. Erechim não prioriza. Né? Nós não temos ônibus circulares nos bairros, nós podíamos ter um terminal fechado e vamos implantar a partir de janeiro, no ano que vem, no caso, janeiro tu não consegue implantar no primeiro dia, mas assumindo o governo, nós vamos fazer todo o esforço para que durante o ano que vem a gente implante a passagem integrada, o terminal urbano tem que ser fechado, então as pessoas vêm até esse terminal e vão poder ir até outro local sem precisar pagar uma segunda passagem e vice-versa. Né? O próprio estudante que deu depoimento para nós, ele sai do bairro Progresso, mora no bairro Progresso, vem até o terminal urbano aqui, pega outro ônibus para estudar no Instituto Federal. Ele paga 4 passagens. Né? Mesmo que tenha a passagem estudantil, mas ele vai utilizar 80 passagens no mês. E a lei municipal só garante a meia passagem até 50 passagens. Então ele vai pagar 30 passagens ao preço de R$6. Daqui a pouco esse estudante vai desistir. E hoje em dia não tem mais como as pessoas, os nossos jovens, nossas crianças, a gente pensar uma sociedade que as pessoas não têm oportunidade de estudar. Nós precisamos garantir essas condições. Porque é uma sociedade que vai se virar melhor, vai buscar seus sonhos, vai buscar suas conquistas, mas o estudo, a qualificação, isso já eu dizia da minha história de vida. Hoje eu sou candidato aqui, já fui vereador muitas vezes, porque eu recebi essa oportunidade dos meus pais de estudar, de vir me qualificar. Linkando uma coisa na outra, o senhor fala de moradia,
de casas, né? Um outro grande problema. Tem um número que teria que ser estudado mais detalhadamente, que é do IBGE, do último censo, que mostrava que aqui em Erechim chega a ter 30 mil casas desocupadas. Casas, unidades, isso não está lá no IBGE. Então, construir mais casas. Então, levando as pessoas cada vez mais longe, né? A gente está vendo aí locais antes que eram comunidades do interior, hoje são bairros, né, interligados. E isso depende do transporte público também. Como é que o senhor tenta colocar, se você vai precisar de mais ônibus, percorrer uma distância maior, né, para ir buscar essas pessoas ou levá-las de volta para casa, né? Tem muitos loteamentos aí que daí depois vem a demanda, né? Se autoriza um loteamento, aí depois tem que ir a prefeitura lá com a estrutura, não ser estudado isso antes, né, de fazer um loteamento, criar toda a estrutura. Mas isso tem um custo pesado. Se a sua ideia é colocar mais gente para dentro do ônibus, quanto mais gente, mais custo para a prefeitura. Não vai pesar muito no orçamento? Nós vamos então, assim, Evandro, nós temos duas formas de melhorar o orçamento da prefeitura. Uma é reduzindo custos da estrutura política. Então, por exemplo, nós vamos extinguir ou não nomear o secretário de gestão e governança. Aquele secretário que foi criado lá com 19 mil reais, vai ganhar mais que o prefeito, mais que o vice-prefeito e mais que os outros secretários do município. Então, esse cargo nós já vamos extinguir. O vereador André e o nosso vice-prefeito fez as contas. Ele é matemático, né? Professor de matemática, 1.062.000 reais vai custar um secretário. Então, esse secretário nós vamos extinguir. Então, vamos economizar aqui. Vamos reduzir cargos de confiança. Então, o nosso tema de casa, enquanto prefeitura, nós vamos fazer. Reduzir custos da estrutura política. Vamos valorizar os servidores, que fique bem claro. Os servidores precisam ser valorizados para eles darem, em troca, garantir cada vez mais serviços públicos de qualidade em todas as áreas. Mas o servidor é fundamental no processo de construção de um município melhor. Então, nós temos que economizar na estrutura política do governo e vamos buscar recursos federais nesse processo. Por quê? Porque se nós garantirmos, para garantir uma redução no preço da passagem, custa para o município. E nós temos que garantir esse investimento para que a gente possa garantir esse transporte de qualidade. Em relação aos loteamentos sociais, não dá para fazer o que está acontecendo hoje. O loteamento Dona Sandra, lá no bairro Jabuticabal, foi construído no perímetro quase rural. Tem 1 quilômetro para as pessoas saírem lá do loteamento Dona Sandra para pegar o ônibus no bairro Jabuticabal. O loteamento Bem Morar, que começou inclusive na gestão, quando nós participamos, aquilo foi um erro. Não tem um trevo de acesso, não tem transporte público no Bem Morar, lá próximo à FRINAP. Então, assim, onde tem loteamentos, tem que ter infraestrutura básica. O transporte, mas pensar nisso antes. Tem que pensar antes. É planejamento urbano. A gente precisa planejar de forma mais qualificada no município. Não dá para acontecer o que está acontecendo. Eu sei que o senhor quer falar muito de educação, nós temos mais 7 minutos, mas deixa eu tocar 2 assuntos em infraestrutura. Professor, lixo. Nós não falamos nem de saúde ainda. Temos saúde e educação. Mas nós temos, não sei se o senhor concorda comigo, 3 grandes problemas assim em termos estruturais, né? Lixo, que não se conseguiu resolver ao longo desse tempo. Sem dúvida. Nós temos problema da água, a questão da água e esgoto, né? A questão da Corsã. Né? E nessa do transporte público também entra, a cidade cresceu demais e de uma forma meio desordenada, né? Então ela começou planejada aqui no centro e depois se espalhou, e aí a gente tem um problema sério de trânsito hoje, tanto para o transporte público, só você vê até o ônibus ficar preso e demora mais para chegar e tal. Mas quando mobilidade urbana. Quando não se tem prioridade ao transporte público, vai dar congestionamentos, porque todo mundo está usando o carro. E as ruas não aumentam de tamanho. Então nós temos os congestionamentos nos horários de pico, né? Na hora do meio-dia, de manhã cedo, a 1h30, a 1h15, 1h da tarde, a partir das 5 às 6 horas da tarde. Então ou seja, nós temos um problema sério. Então nós precisamos investir fortemente no transporte público para aliviar também as nossas vias urbanas e fazer políticas de intervenção. Hoje a BR-153 precisa de intervenções. O governo federal, eu não consigo entender como é que o DENIT retira os pardais,
sem antes já ter uma empresa contratada, com toda a história que o DENIT já tem. E ali vamos ter que fazer uma passarela. Não tem que fazer passarela. Temos que resolver o problema do cruzamento lá da FRINAP, que os caminhões ficam pendurados para atravessar aquele... Ele chama de Morro da Vergonha. Lá. Tem que resolver a ponte do Rio Tigre, ou seja, se promete e não se resolve. Nós precisamos intervir nisso. Precisamos de soluções para o trânsito das Três Vendas. Tem uma ligação importante que hoje passa lá no centro de eventos gauchescos, né, que temos lá na Rua Josefina da Larosa. É uma rua importante que também pode aliviar a Avenida Caldas Júnior em direção à FRINAP. Ou seja, nós temos vários lugares em direção à CE. Então tem vários lugares que a gente precisa qualificar o trânsito em Erechim para garantir uma mobilidade urbana de maior qualidade. 5 minutos, se o senhor quer falar de saúde. Então, Sim. Vou deixar o senhor ficar lá sobre saúde. Como resolver esse problema quando a demanda é cada vez maior e o município, ao que me parece, não tem braço suficiente para abraçar tudo sozinho. Então, né? A maior demanda hoje é na saúde. E o gargalo principal hoje se chama plantão do Santa Terezinha. As pessoas esperam 4, 6, até 8 horas, às vezes, para serem atendidas. Isso é desumano. Então, temos que mudar. Qual é a principal mudança de cara que tem que ser feita a partir de janeiro? Abrir a UPA no turno da noite e abrir a UPA no fim de semana. Como é que faz isso? Reduzindo cargos de confiança. Nós vamos precisar pelo menos de um médico, nós vamos precisar de enfermeiros, de técnicos em enfermagem, auxiliar administrativo, uma equipe de 7, 8 pessoas a mais do que já temos para poder abrir a UPA à noite e no fim de semana. Nós vamos reduzir pelo menos 10 cargos de confiança para que a gente possa, com esse recurso que hoje se paga cargos de confiança, ter esta equipe funcionando e trabalhando na UPA para nós abrirmos no turno da noite e no fim de semana. O mais urgente possível. A partir de janeiro, no mais tardar em 60, 90 dias no máximo, nós temos que colocar essa equipe funcionando e trabalhando para que a gente possa amenizar. Não resolve todos os problemas, mas resolve muito. Porque a UPA tem uma vantagem. A UPA atende somente a população de Erechim. O plantão do Santa Terezinha, por ser um hospital municipal e regional, tem que atender a população de todo o Alto Uruguai. Então, por isso, a UPA é fundamental, é estratégica para melhorar esse gargalo que nós temos na saúde. No mais, nós temos que continuar avançando. Demora dos exames, os chamados exames eletivos, fila para esses exames, é bastante grande em Erechim, né? Sem dúvida. A gente vai também, estamos confiando, Evandro, porque também temos um déficit do Santa Terezinha estimado em torno de 10 milhões ano. Estamos confiantes que agora no final do ano há uma lei federal, o presidente Lula sancionou, de que todo ano haverá correção da tabela do SUS. Então estamos confiantes que haja, não vamos esperar milagres, mas pelo menos que haja uma correção na tabela do SUS. Isso garante mais recursos para o nosso Santa Terezinha e a gente não precisa despender tantos recursos livres do município para socorrer o nosso Santa Terezinha. E esses recursos nós esperamos investir nos exames que demoram 3, 4, 5, 6 meses para serem atendidos, nas cirurgias eletivas e assim por diante. 2 minutos livres para o senhor se despedir e tocar em algum assunto que nós, porventura, não tenhamos puxado aqui. Evandro, eu e o André e a nossa coligação tem um compromisso com a educação. Nós precisamos implantar em Erechim escolas de tempo integral. Então, nós vamos construir 2 novas escolas de educação infantil em tempo integral nos bairros, porque é nos bairros que há o problema, e uma escola de ensino fundamental. Uma possibilidade é a Escola Caras Pintadas, que hoje tem em torno de 800 estudantes, e tem um prédio ao lado que foi da antiga escola, que foi demolido, que há o espaço já próprio, que nós podemos transformar aquela escola em tempo integral, ou outras que a gente possa conseguir. Aqui também vamos tentar recursos junto ao governo federal e vamos buscá-los. Mas eu quero, desse 1 minuto e pouco que falta... 1 minuto agora. Dizer, Evandro, que a nossa coligação atenção, eleitores e eleitoras, a população de Erechim, a nossa gestão será participativa.
o gabinete do prefeito e do vice-prefeito será aberto, as portas da prefeitura estarão abertas durante os 4 anos. Uma vez por semana nós vamos ir aos bairros, às comunidades, para dialogar. As pessoas não podem participar apenas no dia da eleição para escolher o seu governante. O governante tem que estar presente durante os 4 anos. O orçamento participativo, as pessoas vão dialogar conosco, vão denunciar os problemas. Esta gestão é que nós queremos construir junto com vocês. Então, Erechim merece mais, Erechim precisa de mudança e vai construir essa mudança no dia 6 de outubro. E vocês terão, do Anacleto e do André, 2 pessoas que vão fazer todo o possível para construir uma cidade muito melhor e um município muito melhor. Da agricultura, os bairros e para o centro de Erechim. Muito obrigado. Tive o prazer aqui de conversar com amigo, né, que eu conheço aí, quando eu cheguei aqui já era vereador e a gente foi conversando. Como diz aí, a gente diverge de muitas ideias, mas é a possibilidade de divergir sem ficar inimigo, né? Que é uma coisa boa, né, candidato? Divergir de ideias é importante, né? A gente precisa disso, mas para isso a gente não precisa ficar inimigo, né? Sabe, a gente consiga fazer isso, né? Espalhar isso pelo Brasil, né? Divergir de ideias sem inimizades. Muito obrigado. Eu sei que a gente tem uma limitação de espaço igual para todos, mas nós teremos outra oportunidade ainda daqui uns dias de mais 40 minutos. Mais 40 minutos, teremos um debate no dia 24, aqui nesses estúdios, serão todos os candidatos aqui, né, para que a população possa escolher. A ideia é essa. Eu estou aqui na minha função, eu tenho que apertar, eu tenho que perguntar, né, para tentar fazer com que o eleitor, né, tire as suas dúvidas. A gente vai fazer uma seleção de perguntas aí que vieram, a gente vai salvar isso e na próxima entrevista já vai ser então a pauta da nossa próxima entrevista, candidato Anacleto Zanella. A nossa cobertura das eleições está se aproximando, 27 dias, o senhor que é matemático? 27 dias, nós estamos hoje dia 9, né? Um mês tem 31? Não, 30, né? 30. Então, para as eleições, gente, é 27 dias. Não está vendo que passa tudo muito rápido, né? Então, 27 dias nós estaremos lá escolhendo quem será o administrador, são todos candidatos homens, né? O administrador do município de Erechim pelos próximos 4 anos, a nossa querida Erechim. Muito obrigado pela audiência de todos, aos nossos parceiros aqui, Oral Unique, o seu sorriso merece o melhor, né? Tomara que nós possamos sorrir muito nos próximos 4 anos, essa é a ideia. Traçado, né? Que é para construir caminhos, né? Abrir caminhos, construir caminhos. A parceria da loja Macanudos, estão em plena mês farroupilha, né? A indumentária completa do gaúcho na Rua Alemanha. Também a gente tem aqui a parceria que nos agrada da Concórdia Tintas, né? Porque cor faz a diferença, né? A cor tem teorias aí que falam que a cor influencia na vida das pessoas. Então, a Concórdia Tintas também a nossa parceira, né? E Geretão Peixe Frito, né? Um abraço a toda a comunidade que esteve conosco lá na última sexta-feira no Vamos que Vamos, né? Uma grande festa que nós tivemos por lá. Geretão Peixe Frito hoje atende a partir das 5 da tarde.